Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a lição número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Texto áureo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Há sempre pessoas querendo destruir a família, isso num contexto geral, tanto questão religiosa, questões de estrutura, questões de tudo, todas as esferas possíveis estão querendo destruir a família cristã. E por que isso? Isso é uma sutileza de Satanás para tentar destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja é constituída por famílias. Então, destruindo as famílias, a igreja se enfraquece. Introdução. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigosos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Gender. Vigiemos. Algumas questões sobre principalmente a questão da família em si. E aqui a família, principalmente aqui os cônjuges, né, o pai e a mãe, existe de forma geral, principalmente em novelas, séries, mas principalmente em novelas, tem sempre uma dinâmica muito parecida. Há sempre um casal que começa muito bem uma novela e no decorrer daquela novela, aquele casal vai se separar. Haverá sempre, tanto da parte da mulher quanto do homem, uma forma de encontrar um outro amor, uma aventura fora do casamento, porque aquele casamento está ultrapassado, etc, etc. Ou seja, tentam e muitas das vezes conseguem colocar na sociedade de que a separação, o divórcio é algo extremamente normal, que o adultério é algo normal, acontece, é normal, está dentro da normalidade da vida humana, o que são coisas contrárias à palavra do Senhor. Nós não devemos na igreja, ou na nossa vida, tanto querer tapar o sol com a peneira. Nós sabemos do problema, sabemos que acontece adultério, principalmente em pastores, etc., obreiros, irmãs de círculo de oração, etc. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Entretanto, tratar isso como se fosse uma normalidade é algo contra a palavra do Senhor. Família, projeto de Deus, uma instituição divina. A família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Foi Deus quem criou a família, para você ver o quanto que a família é importante. A família é tão importante que tem como pai Deus. Deus é o pai da família. Foi Deus quem criou a família, para você ver como é algo tão extraordinário, de tão importante que é. E é por esta razão que Satanás tenta de todas as formas destruir a família. Portanto, nós precisamos compreender que, de fato, a família é um projeto de Deus, que é um projeto para a humanidade. Justamente também tem a igreja, que também é um outro projeto para a humanidade. A igreja, ela é um pedaço do céu aqui na terra, vamos assim dizer, né? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, então essa igreja ela é formada por famílias. A sua família, por exemplo, né? Talvez por alguma razão você seja uma única pessoa cristã na sua casa, mas a sua igreja é formada pela sua família, porque você está lá. Independente que as outras pessoas não vão, mas tendo a tua família, tendo você lá na igreja, então você tem uma família, portanto a igreja é sempre formada por famílias. Então o adversário ele tenta de todas as formas destruir a família. Por que destrói a família? Em parte. Dá um exemplo prático.
Quando você não tem como destruir algo inteiro, o que que você faz? Você parte ele em pedaços. Por quê? Porque o pedaço é mais fácil de arrebentar do que ele inteiro. Um algo inteiro, o que você queira pensar. Então veja que a situação da igreja é parecida. Quando o adversário pega a família em a parte, ele pega uma família, dependendo das circunstâncias, ela até tem muita estrutura na igreja, mas não tem muita estrutura familiar. Então é fácil para o adversário destruir aquela família na família, lá no lar, que eu quero dizer. Então no lar ele consegue destruir essa família. Então ele conseguindo destruir essa família, ou ao menos colocando ali a dúvida, já começa a destruir a igreja. Por quê? Porque aquela família que outrora ia à igreja, estava firme na igreja, agora já não está tão firme. Então é menos uma família na igreja que fortalece a igreja. Por isso que o adversário quer sempre destruir a família. A célula máter da sociedade. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Sempre quando alguém tem um problema numa família, toda aquela família ela fica completamente perdida, fica sem direção e problemas surgem a todo momento. E pode ser dos demais extraordinários, demais formas extraordinárias. Vemos, por exemplo, o caso de Coríntios, né? A igreja de Coríntios tinha uma pessoa que tinha relações com a sua madrasta, para você ter uma ideia de como é uma situação de igreja, né? A igreja não está isenta de adultérios, de situações alheias, né? De escândalos. A igreja não está ali protegida 100% sobre esse negócio. Por quê? Porque é notório, a Bíblia diz que é notório que acontecerão os escândalos, mas há daqueles pelos quais os escândalos ocorrem. Portanto, isso é um grande problema para a igreja, para a sociedade, para a igreja, e nós devemos enfrentar esse problema e resolver o problema, e não querer colocar as coisas para frente, né? Querer depois a gente resolve, não, precisa ser resolvido. Sinopse: a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Portanto, a família é a peça principal de toda a sociedade. Fundamentos da família cristã: o casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Pois bem, a monogamia é quando uma pessoa casa somente com uma pessoa. A poligamia é quando uma pessoa casa com várias pessoas. O casamento cristão é monogâmico, ou seja, uma pessoa casa com uma outra pessoa, e não com outras pessoas, né? Ou outras pessoas casam com um só. E também ele é heterossexual, ou seja, um homem só pode casar com uma mulher e uma mulher só pode se casar com um homem, e ponto. É só esse. O casamento são essas três bases principais. O casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Este é o tripé do casamento bíblico. E nós devemos, é muito interessante essa questão falar de casamento, a poligamia, a monogamia, porque a monogamia ela é exigida para todos nós cristãos. Nós precisamos casar somente com uma pessoa. Nós não podemos, pela palavra, ter mais do que uma esposa, né? Mais do que um esposo. Há algumas culturas, algumas situações, algumas pessoas até aceitam tais práticas. A sociedade até pode aceitar a prática, pode até haver uma lei que permita isso. Mas, como eu sempre digo, nem toda lei é moral, nem tudo que é legal é moral. Mas, biblicamente falando, um homem só pode casar com uma mulher e uma mulher só pode casar com um homem e ponto. O casamento indissolúvel e confessional. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula da exceção, o adultério como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento.
Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão, isso aqui deixa eu dar um parecer sobre este negócio, porque muitas pessoas dizem de uma forma direta que pelo adultério, uma pessoa cometeu adultério, então já pode separar. Não é bem assim. Quando há o adultério dentro do casamento, até porque o adultério só acontece no casamento, quando acontece o adultério, a parte traída podendo perdoar, tendo estrutura espiritual para perdoar, é melhor. Para quê? Para que o casamento não seja dissolvido. Porque muitas pessoas pregam que quando há um adultério a pessoa tem que separar. Não, não tem que separar. O que Jesus falou aqui foi uma exceção e não uma regra. Jesus não deu uma ordem. Olha, se alguém adulterar, você pode, você tem que divorciar, você tem que separar. Não, isso aqui não é o ponto. O que Jesus estava falando é sobre uma questão de uma exceção. Se for o caso de adultério, se vocês não puderem perdoar pela dureza do coração, então que divorcie. Mas o ideal é sempre reconciliar. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Em outras palavras, quando há um casamento, uma pessoa é casada, e essa pessoa que não é cristã, ela vai embora, abandona o lar, nesse caso a pessoa que fica, ela pode nesse caso o casamento pode se dissolver pelo fato do abandono, né? Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Eu vou aqui acrescentar um outro ponto, que o casamento também tem aquela questão da agressão contra a mulher. É claro que em casos muito específicos, muitos pontuais, acontecerá o inverso, a agressão contra o esposo. Mas de modo geral, haverá sempre a agressão contra a mulher. Nesse ponto, o ideal é esta mulher dar parte da polícia. Por quê? Porque a agressão, a violência contra a mulher é algo que Deus também reprova. Deus não está nessa questão de agressão. E se porventura alguém está agredindo a sua esposa, principalmente obreiro, né? Vou trazer aqui para o obreiro, mas isso é para membro, para todos nós. Se alguém agride a sua esposa, eu quero deixar claro que o inferno é logo ali, porque não há como, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. A pessoa, o homem que agride a mulher, ele está sendo infiel com a sua família, na verdade com a sua carne, né? Na verdade ele está se agredindo, na verdade, né? No sentido espiritual ele está se agredindo. Portanto, aqui na questão também da agressão, também eu entendo que há possibilidade do casamento se dissolver, mas lembrando sempre a questão do perdão. Mas também a questão do perdão na agressão é aquela questão, né? Hoje a pessoa agride, é perdoada, amanhã vai agredir de novo? Aí não, né? Aí não dá. Sinopse: monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. A sutileza da nova configuração familiar. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. De uma forma bem categórica, eu já falei aqui no início e vou falar mais uma vez, o casamento somente é entre um homem e uma mulher e um homem e ponto. O que passar disso é procedência maligna. Tudo que passar deste negócio não tem fundamento bíblico, não tem parte com Deus. Nós entendemos que a pessoa que pratica essa questão, né, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele tem o livre-arbítrio para fazer. Tem o livre-arbítrio, mas não é bíblico. A Bíblia é completamente contrária a este negócio, mas mais uma vez, ela tem esse direito de ter um livre-arbítrio, né, de se casar com uma pessoa do mesmo sexo. Mais uma vez, vou dizer que isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Deus não está neste negócio. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero.
Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer, acho que é assim que pronuncia, né? Genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital determinado sexo, não se reconhece dentre esse gênero. Então veja que aqui é uma situação bem complexa, porque não binário, quer dizer, a pessoa que não é binária, ela não tem a percepção de gênero único. Ela pensa ser as duas coisas, tanto homem quanto mulher, o que é contra a palavra, inclusive, para deixar claro. E também, às vezes, ele fica nessa situação que às vezes ele pensa que é homem, às vezes ele pensa que é mulher. E mesmo ele tendo um órgão que defina o seu sexo, ele pensa ser do sexo oposto ou as duas coisas. E hoje o que nós vemos no decorrer da vida é essas questões. E por que essas questões? Porque hoje podemos falar contra tudo e contra todos. A sociedade pode falar inclusive contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Cristo. Pode falar contra a igreja, contra a família, pode falar contra a Bíblia, pode falar sobre tudo. Entretanto, quando nós tocamos na questão da sexualidade, que não é entre um homem e uma mulher, aí nós somos taxados, né? A sociedade é taxada de um monte de nomes, né? Então veja que há uma liberdade de expressão para eles se expressar contra nós, mas nós não podemos nos expressar contra a questão da sexualidade deles. E lembrando, mais uma vez, que nós falamos unicamente do pecado em si e não contra a pessoa. Nós aqui estamos tentando combater o pecado e não a pessoa. O nosso interesse é sempre que a pessoa seja livre desta prática, porque é uma prática que é abominável aos olhos do Senhor. Sinopse: a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Princípios bíblicos para uma família sólida. Isso também, na verdade, é mais uma tentativa, né? Inclusive é uma tentativa muito forte de Satanás para destruir a família. Uma vez que uma pessoa do mesmo sexo não pode gerar filhos, então isso é uma forma de parar a família. É um casal que nunca vai entrar naquela questão que a Bíblia diz, né? Crescer e multiplicar e encher a terra, né? Então ele nunca vai prosperar, nunca vai crescer no sentido de espécie, né? Então é menos uma família, menos famílias, e assim o adversário tem ganhado terreno e tem conseguido de uma forma direta ou indireta destruir a igreja do Senhor. Ou não destruir necessariamente, mas enfraquecer, né? Seria o mais correto dizer. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus. A Bíblia. Aqui cabe Provérbios 22:6, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, para que, quando envelhecer, não se desviará dele. O contexto de Provérbios 22:6 é exatamente isso, de dar exemplo, né? Levar a pessoa para o exemplo, né? Caminhar com ele no exemplo, dar um exemplo prático. Você tem uma determinada profissão, você quer que seu filho siga a profissão, então você leva ele para aquela profissão, então ele vai aprender no caminho, ele vai aprender no exemplo e não uma promessa, que muita gente acha que isso é uma promessa que a pessoa, se nós levarmos os nossos filhos para a igreja, ele nunca vai se desviar do caminho. E nós mais vemos é isso, né? Cristão desviado de criança, cristão que foram caminhados desde criança para a igreja e se desviam, né? O papel dos pais na educação é bem claro e taxativo. A responsabilidade de educar filhos é dos pais, ou são dos pais, pai e mãe. A igreja e a escola que eu digo não a escola dominical, mas eu digo a escola secular. A escola bíblica dominical também pode colocar nesse negócio aí, mas o que eu digo aqui é a escola secular. A escola secular, ela não tem o dever de educar filho de ninguém. As pessoas vão para a escola para adquirir conhecimento. Educação nós temos que trazer de casa, nós temos que levar de casa. Por quê? Porque os nossos pais nos ensinam. É claro que hoje tem uma conotação bem diferente dos tempos atrás, de anos atrás, que
que hoje os pais fazem tudo que os filhos querem que fazer, os pais dão permissão, estão vivendo aí uma vida completamente sem educação, sem moderação e sem nenhuma postura, né? Estão tudo de qualquer maneira, né? Mas a educação são os pais. Então, o que você, como pai, você como mãe, tem ensinado os seus filhos no caminho que deve andar? Dando o exemplo, levando até para a escola bíblica dominical, indo com ele para a escola, indo com ele para os cultos de doutrina, para os cultos de adoração? Tem levado o seu filho para qual lugar? O que você tem ensinado a ele? Ou você é daquele cristão também que às vezes até participa de círculos de oração e do ministério, mas deixa o seu filho, a sua filha chegar a altas horas da madrugada e nas baladas da vida? Abre o olho, vigia. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É a missão da igreja também curar uma sociedade doente. Uma família forte faz uma igreja forte faz uma família forte. E nós, com essa força, nós podemos curar toda uma sociedade. Agora, a verdade é que uma família fraca e uma igreja fraca, ambas se completam, e uma igreja fraca vai fazer uma família fraca, e uma família fraca vai fazer uma igreja fraca. Então, com essa fraqueza, não dará para andar nenhum passo, né, no sentido aqui espiritual do negócio. Então, a igreja tem que ser forte, a igreja precisa ter uma força no sentido de mudar a sociedade. Nós temos o poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus está conosco, temos o poder espiritual do nosso lado, mas também tem o ponto de referência. Nós devemos ser a referência para o mundo, assim como diz Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ou seja, nós somos aquilo que tempera a terra, nós somos aquilo que faz a diferença. Então nós temos que dar o sabor ao mundo, e não o mundo dar sabor para nós. Sinopse: os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Então mantenha aí os valores da sua família, a família cristã firme no Senhor. Conclusão: chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para famílias como normal e até mesmo necessária para turbinar o relacionamento. Olha que situação. Algumas famílias hoje, cristãs inclusive, deixa claro que agora querem implantar esse negócio, né? Vai ter um relacionamento, um adultério, para poder dar mais liga no casamento, para o casamento ficar mais quente, vamos assim dizer, né? Você entendeu, né? Você vê como é a que ponto que nós chegamos, né? Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Não interessa em qual país nós estamos, não interessa em que época nós vivemos, interessa que nós ainda continuamos e continuaremos falando da palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra para os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos conheçam ao Deus de Israel, o Deus santo e poderoso. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós devemos continuar ensinando os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes e até mesmo aqueles novos cristãos, né, os novos convertidos, continuar afirmando eles na palavra. Nós não podemos andar numa vida politicamente correta, porque o cristão que vive politicamente correto, ele é divinamente errado. Então nós devemos estar firmados na palavra. Revisando o conteúdo. Número 1. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Número 2. O contexto social. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. E ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Número 3. Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Número 4. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Número 5. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Uma outra questão aqui sobre a questão da educação dos filhos. Se porventura você pode ter colocado por alguma razão
independente das circunstâncias, mas vou colocar aqui, digamos que você ponha o teu filho, a sua filha, na melhor escola da sua cidade. Deus te deu essa condição financeira de fazer isso. Isso é bom. Mas se porventura essa escola está ensinando casos contrários à palavra, não tenha pena, não pense duas vezes, seja firme e tire seu filho de lá. Essa escola não serve para sua filha, não serve para o seu filho. Você ensina a palavra dentro de casa e lá eles vão ensinar algo completamente contrário. Vou te lembrar que as más companhias corrompem os bons costumes e como eles vão ficar, de modo geral, mais tempo na escola do que em casa, e aqui nem só a questão do tempo, é também uma questão de que quando eu era garoto, minha mãe me dizia sempre uma coisa, que cuidado com os seus amigos. Minha mãe sempre me alertava sobre os amigos. E por que minha mãe alertava sobre os amigos? Só depois que eu cresci que eu fui entender que os amigos influenciam mais do que a família. Então os amigos dos seus filhos, infelizmente, vai influenciá-los mais do que você. Então nós devemos, com essa pouca influência que nós temos com nossos filhos, nós devemos colocar nele, embutir neles a palavra do Senhor, para que eles venham ser fervorosos na palavra, compreender a palavra e não se envergonhar da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!